E aí, pessoal? Essa é a aula 4.2 que eu estou apresentando para vocês. Eu fiquei de terminar algumas considerações sobre o conteúdo e lá vamos nós. Nós demos o nome aí, né, de implicações de uma cosmovisão cristã e nós estudamos de Tiago 4:13 até capítulo 5:11. E nós falamos sobre a cosmovisão cristã como algo que vai afetar a maneira como nós usamos nossos recursos, tratamos as pessoas e aguardamos a volta de Cristo. Então, eu tinha colocado e eu não fiz, né, comentários sobre isso, mas eu acho importante sobre tudo que nós já vimos até aqui. Em toda essa carta de Tiago, nós vimos muitos temas interessantes. Pôr a fé em prática, a fragilidade da vida humana, a importância de buscar sabedoria, a origem dos conflitos, por que a maledicência deve ser condenada por nós cristãos. Enfim, é uma carta riquíssima. E a gente tem aí uma explicação básica sobre a atitude arrogante de vanglória que deixa de levar em conta a transitoriedade da vida. Nós temos os julgamentos sobre os ricos opressores e sobre a necessidade de os cristãos exercitarem paciência. Nós já falamos aí sobre o erro não ser o planejar, mas a arrogância, a vanglória, o senso de autonomia, e vimos ao longo da Bíblia que Deus ele encoraja o planejamento, né? E ele é totalmente contrário à soberba, à altivez. Falamos que o fracasso em ajudar os outros quando se tem os recursos é um pecado de omissão. Falamos que precisamos desenvolver como igreja esse hábito, essa postura. E nós entramos no capítulo 5 que fala sobre o julgamento dos ricos. E o autor, eu concordo com ele, entende que essas pessoas aqui não são cristãs. Por isso que é um julgamento tão severo, né? No linguajar de Tiago aí, falando contra eles sem deixar nenhuma margem para esperança. E aqui nós temos um desdobramento de que se eles não são cristãos, muito provavelmente o encorajamento que vem depois são para as vítimas desses homens não cristãos, possivelmente judeus, né, ou não também, que faziam parte daquelas comunidades que estavam explorando quem era arrendatário, né, os trabalhadores da terra. E existe uma relação muito frágil entre aquele que é um pequeno produtor e aqueles que são grandes produtores. Então, se acontece como aconteceu agora, uma tragédia, uma enchente, e aí o pequeno produtor ele não tem muita margem, ele não tem muito dinheiro guardado para poder segurar o tranco. Aqueles que são grandes produtores, eles geralmente têm seguros, têm possibilidade e crédito para renegociar dívidas, enfim. A gente tem aqui também uma crítica ao acúmulo de bens. Então, nunca o acúmulo de bens no Novo Testamento é visto como uma dádiva. No Antigo Testamento tem essa visão em relação aos patriarcas, a muitos que eram, né, da liderança do povo de Deus, mas no Novo não tem isso. Então, o acúmulo de bens, ao invés de promover a expansão do reino, é visto como um pecado, é visto como uma loucura. Por quê? E é importante que a gente lembre, né, do texto de Tiago. Ele está falando aqui no capítulo 5 contra esses homens ricos e ele diz, né, vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. E no versículo 4, ele fala que o salário retido das pessoas, dos trabalhadores, clama. Ele clama aos ouvidos do Senhor dos Exércitos.
Então é um nome muito forte aí atribuído a Deus, né? Senhor dos Exércitos é Deus se manifestando como juiz, aquele que vem para julgar, aquele que vem para fazer justiça. Então, aqui nós temos que entender que ele está diante de uma perspectiva da volta de Cristo. Tiago está olhando para o mundo, está pensando na perspectiva da volta de Cristo e está falando, é uma loucura se apegar a essas coisas. Quando Jesus está às portas, ele vai vir julgar. Então, o antídoto para isso, primeiro, seria que esses homens se rendessem a Cristo, né? Seria que esses homens se voltassem para Cristo e, de fato, tivessem uma vida transformada. Porém, né, contudo, além de se renderem a Cristo, é necessário que eles tivessem um relacionamento correto com as finanças. E aí, diante disso, eles deveriam ser generosos. A única coisa que cabe àquele que é abençoado com Deus, aquele que é abençoado por Deus com muitos bens, é ser generoso. Porque é a única maneira que ele tem de dizer para os outros e para si mesmo que ele não é um escravo das riquezas. E isso é algo muito marcante, né? Isso é algo muito, muito bonito. Por quê? Porque aquele que faz isso, ele acaba sendo ele acaba sendo um testemunho de que ele não é escravo disso, né? O que seria uma loucura para o mundo. Aí Jesus chamou esse tipo de gente, lá em Lucas 12, gente que acumula, acumula, acumula e pensa só em acumular cada vez mais de louco. E aí eu coloquei alguns textos aqui, né, que estão ao longo de toda a Bíblia, que são muito marcantes. Por quê? Porque no Antigo Testamento Deus se preocupa com os pobres. E no Novo também. Mas no Antigo ele fala de uma maneira direta, lá em Deuteronômio 15:10, né? Fala que aquele povo deveria dar livremente sem maldade. E agindo assim, Deus os abençoaria, Deus abençoaria os empreendimentos deles. Mas a gente tem Provérbios 14:31, que fala que quem oprime o pobre, né? Ele acaba se colocando contra Deus, mas quem se compadece do pobre honra a Deus. Isso não é uma promessa, mas é uma declaração de uma realidade. E Ezequiel 16:49 fala sobre uma das iniquidades de Sodoma. Sodoma foi destruída junto com Gomorra, né? Que eles tinham fartura de pão, eles eram prósperos, eles tinham de tudo, mas nunca ampararam os pobres e necessitados. Então, um dos motivos para Deus destruir aquelas pessoas foi o fato delas terem condições e decidirem não ajudar. E a gente tem no Novo Testamento Atos 6:1, que é onde vai se instituir o ofício do diaconato, né? Que as viúvas dos judeus helenistas, que não era aquele pessoal de Jerusalém ali, elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ou seja, havia uma distribuição de comida, de suporte para a subsistência diária, e elas estavam sendo esquecidas ou se sentindo de fato esquecidas, né? Não fica tão claro totalmente, mas parece que de fato estavam sendo esquecidas. E aí os diáconos são criados nesse contexto, quando os apóstolos dizem, a gente tem trabalho a fazer, vamos levantar gente para cuidar disso. Então havia um cuidado dentro da igreja com os pobres. Aqui perceba que não é o Estado que cuida. Aqui é a igreja cuidando dos seus em primeiro lugar. E isso se expande para fora, né? E 1 João 3, de 16 até o 17, vale a pena a gente investir lendo, porque é um texto muito marcante. Ele diz assim: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Já é uma ideia de sacrifício, de entrega. Mas no 17 ele diz: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Então a conduta do cristão aqui
claramente uma conduta de suprir, uma conduta de ajudar, de não deixar ninguém passar necessidade, né? Passar aperto sozinho. E tem a frase, né, que eu acredito que eu falei na aula, né? Observe de perto que passagens da Escritura como esta não condenam todos os que são ricos, mas aqueles que trapacearam para enriquecer e abusaram de sua riqueza para viver no luxo, recusando-se a usá-la para o reino e para ajudar os outros. Considero a riqueza como um dos dons espirituais, né? Dados para aqueles a quem Deus quer usar para aliviar o sofrimento em outros. Ela deve ser uma oportunidade para o ministério, não apenas um meio de viver com um estilo de vida elevado. Então, alguns vão viver com um estilo de vida elevado, vão ter acesso a coisas melhores, de última geração, mas o coração não está nisso. Elas vão ter acesso e vão ser gratas por tudo isso que desfruta, mas o coração não está nisso. Ela entende que recebeu algo de Deus e ela alivia o sofrimento dos outros. E há muito sofrimento que pode ser aliviado. Mas além de aliviar sofrimento, nós podemos promover o bem. Então é aquela coisa, eu sou abençoado, então isso sempre se expande, não para em mim, não para na minha família de sangue, não para na minha casa, mas é uma forma de contribuir, é uma forma de abençoar. E todos nós temos algo, seja uma roupa boa que pode ser dada para alguém, às vezes alguém que não está na rua passando fome, mas um presente, um livro, um encorajamento, enfim, algo que nós podemos nos treinar para desapegar das coisas. Nós temos aqui, né, por que Tiago, achei isso interessante, esse argumento do Douglas Moo, por que Tiago faz questão de escrever aí o que foi separado no capítulo 5, dos versículos de 1 a 6, para pessoas que são não cristãs? Ora, ele está escrevendo para cristãos, mas ele separa um pedaço ali se dirigindo a não cristãos. Então os cristãos iam ler isso tinha um objetivo. Tiago prega esta mensagem contra não cristãos à igreja, que são os destinatários da carta, por dois motivos, segundo Calvino. Os fiéis, ouvindo sobre o deplorável fim dos ricos, não invejariam sua fortuna injusta. Então, o primeiro propósito, entenda que aqueles que conseguem dinheiro injusto não são privilegiados. É uma proteção para o coração dos crentes, para não invejar os maus. E a gente tem o Salmo 37 aí, que é um salmo muito bom para nos ajudar nisso. Mas o segundo ponto era saber que Deus será o vingador dos males que sofreram. E assim, podendo com calma, com resignação, com autocontrole, suportar o sofrimento. Então, o motivo de saber o fim que Deus dará aos injustos acaba tendo esse duplo efeito no cristão, né? Durante a dor, durante o sofrimento, parar e pensar, não, peraí, um dia Deus vai julgar todos eles. E a gente tem Tiago 5, de 7 a 11, que é uma exortação de perseverança e paciência ante provações. E essas provações são pré-volta de Cristo. Porque depois, na volta de Cristo, a gente não vai mais ter esses problemas, né? Então, os cristãos são chamados à paciência ante ao sofrimento e opressão. Não devem ignorar o pecado, mas suportar o que não pode ser mudado agora. Orar por justiça, ansiar por justiça, ter fome e sede de justiça, pedir a Deus que o mal seja punido, que o aborto seja varrido do planeta, lutar contra que os abusadores, contra a liberdade a abusadores, lutar contra todo tipo de maldade, injustiça, todo tipo de diminuição e destruição do ser humano. Mas, e quando a gente não pode fazer nada? Aí a gente aguenta firme, ora e aguarda o retorno de Cristo. Mas com o coração dolorido, inquietos com as injustiças. Com as injustiças. Mas haviam queixas e murmurações, e esse pedaço é escrito a cristãos, que não deveriam ser toleradas. Então Deus não quer que os cristãos
que o seu povo, que vai ter que sofrer mesmo, né, nesse período, fiquem murmurando. Então tem que fortalecer o coração, sim, mas a gente não pode ficar se queixando uns dos outros para ser julgados. Então é esse equilíbrio, né? E nós temos a tendência a murmurar e a reclamar. Um terceiro elemento é que toda misericórdia e compaixão não foram mostrados ainda. Então o mundo não é tudo que há. Ainda há coisa para ser revelada. Deus ainda vai lidar com muitas coisas que estão acontecendo hoje. Isso tem que encher a gente de esperança. Porque nós temos bons indícios de que aquilo que Deus tem preparado para nós é infinitamente melhor. Então hoje nós temos acesso à misericórdia e a um pouco de justiça, ó, algum tipo de equilíbrio social. Mas a gente deve aguardar que vai haver a plenitude disso no futuro. Um dia Deus vai punir todo o mal. E um destaque que eu quero fazer para o que ele fala ali, né, no começo desse trecho, né, no versículo 8, 5:8, sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ora, faz muito tempo isso. Mas qual é o ponto que tem que ficar marcante para nós? É o convite a fortalecer o coração. Então a gente tem aí 1 Pedro 2,11, que eu vou ler, diz assim, ó: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Tenham conduta exemplar no meio dos gentios. Olha que interessante, peregrinos, forasteiros. O coração do cristão só é fortalecido por meio da esperança. E a esperança, ela se baseia numa compreensão da nossa identidade. Se eu sou peregrino aqui, eu não posso ser como os outros, porque eu estou indo embora, eu não estou preso a essa vida. Entender que não somos mais daqui dessa terra, dos seus valores, não nos rendemos a esses ídolos, nos ajuda na caminhada. Eu não sou todo mundo. Sua mãe já deve ter dito isso para você. E é de fato, você não é todo mundo se você é um cristão. Você é um peregrino. Você está aqui, mas Deus não vai te deixar amar as coisas daqui de maneira última. Ele não vai deixar as coisas daqui te satisfazerem e você pecar em paz. Então, entender isso ajuda na compreensão da nossa esperança, ajuda a estabilizar a nossa identidade. Mas como que a gente vive também nesse processo? Tem 1 Pedro 4, 7 e 8, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, olha o lembrete do fim, sejam criteriosos e sábios e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então aqui a gente está falando sobre um amor intenso. Se a gente se amar intensamente, o sofrimento atual será mais leve. E muitos pecados não vão causar tanta destruição. Por quê? Porque esse amor vai cobrir, ele vai rechear, ele vai proteger. É como se fosse uma graxa entre engrenagens, que se não tivesse graxa ia bater, ia amassar, ia sair faísca. Mas por causa da graxa, que é esse amor, as coisas funcionam de uma maneira melhor, funcionam de uma maneira mais fluida. Alguns aceitam o dano, outros se arrependem, outros são amados. E aí todo mundo acaba sendo fortalecido nesse amor. E perceba que é um amor intenso. Não dá para eu amar nada intensamente e não me dedicar completamente a isso. Então envolve bens, envolve coração, envolve a minha mente, envolve os meus sonhos. E o destaque disso é: Deus nos chama para sofrer tendo os nossos corações fortalecidos. Então que a gente fortaleça o nosso coração na esperança do retorno de Cristo, que a gente não se renda à idolatria dos bens, dos recursos, dos títulos, das posses ou do status social. Mas que a gente se lembre que nós somos peregrinos, estrangeiros, a gente está indo embora.
E que enquanto vivemos aqui, que esse amor intenso seja mútuo, vem e vai, eu me dou e os outros se doam a mim, e isso ameniza os sofrimentos. E seja a falta de recursos, seja a falta de presença de alguém, seja o sentimento de solidão. É importante que a gente se fortaleça nisso. E a gente vai ter na próxima aula, né, as exortações finais, que são vários pequenos tópicos, né, de Tiago 5, 12 a 20. Que Deus nos abençoe e que esse pequeno trecho, esses breves comentários, complementem para você aquilo que a gente tem estudado e seja útil para você, te edifique. Valeu? Deus te abençoe.